Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como tratar o idoso? Pastora Terezinha de Almeida Fonseca de Carvalho. Capítulo 4, terceira parte. A graça anula a lei? Lei e graça procederam de Deus. Ele as estabeleceu por amor e sábia responsabilidade para com os seres humanos que ele criou. Em sua fase da inocência no Éden, o ser humano criado com liberdade de decisão optou por realizar seus desejos de independência e poderio. Passou por cima da vontade, da sabedoria e do poder do Deus eterno. Esqueceu-se de que era apenas criatura limitada, duvidou do seu Criador e o desobedeceu. Dúvida não é pecado. Quando sincera e humilde, ela pode ser o ponto de partida para mergulhar na busca da verdade e atingir a fé profunda. Pecar, como já foi dito anteriormente, é não atingir o alvo estabelecido por Deus. O primeiro casal pecou devido à incredulidade, cuja consequência foi a desobediência. O ser humano, recém-nascido espiritualmente, precisa crescer, obedecer à voz da sua consciência, onde o Espírito de Deus habita. Esse crescimento é um longo processo de amadurecimento. Foi necessária a lei, mandamentos de Deus, a qual revela o pecado, alerta e orienta para a obediência na vivência da verdade e da justiça em amor. Este instrumento jurídico foi estabelecido pelo próprio Deus, porque o ser humano precisava ser governado até a chegada do Messias Salvador, conforme Lucas 16, verso 16, Gálatas 3, versos de 7 a 29, Hebreus 9, versos de 1 a 10 e verso 23. Segundo Dake, há 2.713 mandamentos, juízos e ordenanças, a partir de Êxodo, capítulo 20, de 1 a 17, 21, de 1 a 23 e verso 33, capítulo 22, versos 14 e 15, capítulo 24, versos 12 a 18, capítulo 31, de 12 a 18, tudo no livro de Êxodo. Que ser humano consegue obedecer a tantas normas? A era da graça tem início com a vitória de Jesus Cristo e o estabelecimento e capacitação da igreja. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, conforme Gálatas 3, verso 13. A graça é superior à lei, é favor não merecido por esforço próprio, e sim pelo mérito de Jesus Cristo. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, disse Jesus. Não vim para revogar, vim para cumprir, conforme Mateus 5, versos 17. Observação. Revogar significa anular, tornar sem efeito. Jesus Cristo não anulou a lei, e sim a cumpriu totalmente, estabelecendo nova aliança superior à antiga aliança. O autor de Hebreus, no capítulo 7, versos 18 e 19, diz: porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Porque a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. E desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Bíblia de Estudo Dake. A graça nos deu acesso pessoal direto a Deus, que ninguém possui estando debaixo da lei. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Hebreus capítulo 10,
versos 19 e 20, na Bíblia de Estudo Deiki. Observação: abrogar, no grego, atetesis, é cessar o uso. No latim, o prefixo ab indica afastamento. O pastor Maurício, da Igreja Batista Cristo Salva, diz com conhecimento e ousadia: não há meia-verdade, há verdade e mentira. Não se pode juntar Jesus Cristo e mais alguma coisa, como, por exemplo, a circuncisão, a reencarnação, hábitos e costumes, etc., para que haja salvação. Em Gálatas, capítulos 2, versos 11 a 21, o apóstolo Paulo, consciente e zeloso do evangelho, repreende a Pedro, porque este, com a chegada dos judeus que praticavam a circuncisão, aliou-se à doutrina deles, temendo desagradá-los. A hipocrisia e falsa doutrina foi desmascarada por Paulo. Mas, diz Paulo, quando vi que não andavam bem e corretamente, conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Sabemos, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Pelas obras da lei, ninguém será justificado, conforme Gálatas capítulo 2, versos 14 e 15, na Bíblia de Estudo Deiki. A lei e a graça fazem parte do maravilhoso e sábio plano de Deus no processo de amadurecimento espiritual do ser humano. O Antigo Testamento, a época da lei, e o Novo Testamento, a época da graça, revelam, desde Gênesis ao Apocalipse, o mover de Deus e a ação livre do ser humano na sua longa caminhada de vida terrena. O alvo de ambos é a vida eterna com Deus, pelo mérito do Messias, daquele que foi ungido de Deus. Perguntas e respostas. A primeira: existe predestinação? Predestinar é destinar antes. Há pessoas que pensam que Deus já predestinou quem irá viver eternamente no céu ou no inferno. Deus é amor, é justiça, santidade, fidelidade. Criar pessoas para destiná-las ao tormento eterno no inferno seria total malignidade e injustiça. A Bíblia nos afirma que os pensamentos de Deus são sempre para o bem, conforme Jeremias 29, verso 11. Deus é onisciente, ele conhece tudo. Sabe quem será salvo, fiel, vitorioso, e sabe quem rejeitará a salvação. Saber não significa querer, não significa determinar. Ao criar os seres humanos, Deus os fez à sua imagem e semelhança. Fez do ser humano um ser espiritual, imortal, dotado de livre arbítrio. Sabia que o ser humano iria pecar, mas providenciou um meio de conceder-lhe o perdão através de seu Filho Jesus Cristo, conforme Gênesis capítulo 3, verso 15. Todo aquele que nele crê em Jesus recebe remissão, perdão de pecados, conforme Atos capítulo 10, verso 43. Todas as pessoas são livres para decidir. Arcarão com as consequências de suas decisões. Você, amado ouvinte, amada ouvinte, já descobriu qual foi o propósito de Deus ao criar o ser humano? Para que o predestinou? A Bíblia diz: ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme Efésios capítulo 1, versos 4 e 5.
Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Conforme Romanos 8, versos 29 e 30. Deus nos predestinou para sermos seus filhos, imortais, e vivermos para sempre com Ele, na perfeita paz e alegria, em comunhão íntima com Ele. A ti, ó Deus Pai, Jesus, Espírito Santo, toda honra, gratidão, louvor e adoração, pois digno és. Perdoa-nos por tão pouco te conhecermos. Muita gente também pergunta, por que e para que bilhões de pessoas nasceram em países onde reina a corrupção, abominações sexuais, injustiça, fome, igreja desunida, desobediente aos princípios bíblicos e usada como instrumento de prosperidade para financeira pessoal? De Gênesis a Apocalipse, nós encontramos a resposta. Esta terrível realidade do mundo, que jaz no maligno, conforme 1 João 5, verso 19, não foi desejada e determinada por Deus. O próprio ser humano rebelde que rejeita Deus é o causador deste mal biopsicossocial religioso. Compete aos seres humanos, reconhecedores de seus pecados, conscientes da graça, do amor, da fidelidade e do poder do seu Criador e Senhor, a transformação da sociedade onde nasceram. Deus não predestina ninguém a viver de forma desumana nesta terra e no tormento eterno, no inferno. Ele criou os anjos e os seres humanos com liberdade de decisão e dignidade de participarem no plano de salvação, de participarem no governo da terra, conforme Gênesis capítulo 1, verso 28. E Deus deu ao ser humano o poder de controlar e dirigir a sua própria vida. A existência do lugar de tormento eterno é uma prova de que a liberdade de decisão, a responsabilidade pessoal, a justiça e consequência do pecado do querubim rebelde e de seus seguidores. Caro ouvinte, cara ouvinte, se você já amou ou ama alguém, não estou falando de paixão, de emoção, nem de gostar. Imagine então a profundidade do amor de Deus. O quanto Ele quer nos abençoar, nos conceder paz, alegria e vitórias, o que Ele fez e continua fazendo para nos salvar. Jesus Cristo provou tudo isto na cruz. Deus é amor. 1 João, capítulo 4, versos 8. É comum ouvirmos também as seguintes indagações. O que é a lei de Deus? O que é a graça de Deus? As pessoas que viveram na época do Antigo Testamento foram salvas através da lei e estão no paraíso celeste? A teologia que coloca Jesus Cristo como o único autor de salvação destina para o inferno quem não teve um encontro pessoal com ele? As pessoas, como os judeus que ainda vivem na época da lei e não aceitam Jesus Cristo como o ungido de Deus, o Messias de Israel, serão salvas? Elas serão salvas ou não? Esclarecimentos. Primeiro, lei. A lei de Deus, entregue a Moisés no tempo do Antigo Testamento, é um conjunto de normas através das quais o povo deveria tomar consciência de seus pecados, se arrepender e obedecer às orientações dadas pelo Senhor Deus, por Jeová Elohim. O Pentateuco, isto é, os 5 primeiros livros da Bíblia em hebraico, corresponde à Torá, à lei. Leia Êxodo, capítulo 20, de 1 a 17,
e Deuteronômio, capítulo 31, de 9 a 13. A partir dos 10 mandamentos recebidos de Deus, os líderes religiosos judeus compuseram o Talmud, que contém mais de 600 normas. Obedecer 100% a estas normas é propriamente impossível. Segundo, graça. Graça é um favor não merecido por mérito e esforço próprio. É um dom de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, conforme João capítulo 3, verso 16. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nelas andássemos. Conforme Efésios capítulo 2, versos de 8 a 10. Deus é amor. 1 João 4, verso 8. E amor transborda, se doa. Deus é santo, nele não há malignidade, nem impureza ou injustiça, conforme Levítico capítulo 20, verso 26, Isaías capítulo 6, verso 3. Seus pensamentos, os pensamentos de Deus, são sempre para o bem, mesmo quando nos disciplina. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jeremias capítulo 29, verso 11. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, diz o Senhor. Apocalipse capítulo 3, versos 19. Deus conhece cada pessoa no mais profundo do seu ser. Ele respeita essa pessoa e aguarda pacientemente a decisão dela querer ter comunhão com ele e usufruir das bênçãos que já estão reservadas para ela. A sabedoria de Deus é multiforme, conforme Jó capítulo 11, verso 6, Efésios capítulo 3, verso 10, 1 Pedro capítulo 4, versos 10. Durante milênios, Deus vem agindo, respeitando o livre-arbítrio dos seres celestiais e dos seres humanos. No tempo da criação dos anjos, ele já fazia isso, conforme Ezequiel, capítulo 28, de 13 a 17. No tempo da criação do ser humano, conforme Gênesis, capítulo 3, verso 6. No tempo da lei, conforme Êxodo, capítulo 20, versos de 1 a 17. No tempo da graça, conforme João, capítulo 1, versos 16 e 17. E Deus prosseguirá agindo assim no tempo da tribulação. Neste tempo da tribulação haverá choro, sangue e juízos, conforme Judas 15. Apocalipse capítulo 6 a 18. E no reino milenial também, conforme Apocalipse 19, versos 11 a 21, 20, versos 1 a 15, 2 Pedro 3, versos 10 a 18. Então o basta de Deus se fará. Terceiro, as pessoas que viveram no tempo do Antigo Testamento, na época da lei, tementes e fiéis a Jeová, o Senhor, que pela fé aguardavam o Messias libertador, sim, elas foram salvas, porque pela fé aguardavam o Messias libertador. Foram salvas. Antes de Jesus Cristo realizar a obra da redenção, elas estavam aguardando no seio de Abraão o encontro pessoal com Deus. Os ímpios descrentes, rebeldes, foram para o inferno, foram para o Sheol, conforme o hebraico. Leia Efésios capítulo 4, verso 9, 1 Pedro capítulo 3, 19 e capítulo 4, versos 5 e 6. As pessoas que atualmente vivem sob a lei estão tendo a oportunidade de ter um encontro pessoal com o Messias Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo retornar, ainda haverá oportunidade dos restantes serem salvos
no período da grande tribulação e no reino milenial. O grande risco em todas as épocas é a pessoa permanecer na ignorância e rebeldia, que a levará à condenação eterna. É nossa responsabilidade anunciar o Senhor e Salvador Jesus Cristo a todas as nações, a começar no lugar onde Deus nos colocou. A Bíblia Sagrada afirma que Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, é o único autor da salvação, conforme Atos, capítulo 2, verso 21, capítulo 4, versos 12, Romanos, capítulo 8, de 1 a 4, e capítulo 10, de 1 a 13, e 1 Timóteo, capítulo 2, versos 5. Lucas, capítulo 16, versos 22 e 23, confirma dessa forma: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Conforme analisa Dake, anjos não carregam pessoas para o túmulo e o inferno. Anjos carregam pessoas para o paraíso, no terceiro céu. Para os judeus, o paraíso, seio de Abraão, era localizado nas partes inferiores da terra. Não era o paraíso do terceiro céu, conforme a 2 Coríntios, capítulo 12, versos de 1 a 4. Por favor, leia. E estar no seio de Abraão significava estar próximo da pessoa. Como exemplo, nós vemos: ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus, conforme João 13, verso 23. O texto de Lucas, capítulo 16, versos 22 e 23, afirma que havia duas regiões distintas, seio de Abraão e inferno, e que um é distante do outro, dando a entender que o seio de Abraão era um lugar mais alto e longe. Levantou os olhos e viu ao longe. Não esclarece se ambos se localizavam nas regiões inferiores. O seio de Abraão e o Sheol, o inferno, são duas realidades distintas. Evidenciam que a alma é imortal e que o ser humano é responsável pela sua salvação. São mencionadas em Salmo, capítulo 9, verso 17, Lucas, capítulo 10, verso 15, e capítulo 16, versos 19 a 26. Deus é longânimo, verdadeiramente paciente. Ele é bom, fiel, respeitador. A Bíblia afirma que Jesus Cristo precisou, cumprindo a justiça, descer às regiões inferiores da terra, conforme Efésios capítulo 4, verso 9b, para lá anunciar o evangelho, a mensagem de salvação aos espíritos em prisão, conforme 1 Pedro capítulo 3, 19. Porque para isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados os homens na carne, porém vivessem segundo Deus em espírito, conforme 1 Pedro capítulo 4, verso 6, na Bíblia de Estudo Dake. O texto de 1 Pedro, capítulo 3, versos 19 a 21, diz que Jesus Cristo foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram através da água, a qual, figurando o batismo, também salva, não do despojamento da imundícia do corpo, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual, após ter subido ao céu, está à destra de Deus, havendo sujeitado os anjos, as autoridades e os poderes. Observação: a respeito do dilúvio nos dias de Noé. Dake comenta na página 1784 da sua Bíblia. Corresponde ao capítulo 3, de versículo 21
no versículo 21, que diz: não foi a água que salvou as 8 pessoas, foi a arca que os livrou de se afogarem na inundação. Uma simples figura não tem poder para salvar, mas a realidade que a figura representa, ela sim tem poder para salvar. Boa consciência para com Deus, consciência que já se tornou limpa pela fé na ressurreição de Jesus Cristo, conforme o versículo 21. Os textos de 1 Pedro, capítulo 3, versos 19 a 21, Efésios, capítulo 4, verso 9, e 1 Pedro, capítulo 4, verso 6, nos dizem: Jesus, vivificado no Espírito, foi e pregou aos espíritos em prisão. Ele desceu até as regiões inferiores da terra e diz que ele levou o evangelho e foi pregado o evangelho por ele a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Isso nos leva a indagar: Jesus Cristo visitou o seio de Abraão ou o Sheol? Ou visitou a ambos? O texto diz regiões inferiores, plural, e não região inferior, singular. Portanto, Jesus visitou o seio de Abraão e o Sheol, enquanto seu corpo físico estava no sepulcro. Em 2 Pedro, capítulo 2, versos de 4 a 6, e Judas, 4 a 8, está escrito que Deus não poupou os anjos rebeldes, nem o mundo antigo e Sodoma e Gomorra, e não poupará os sem fé, os que rejeitam a graça de Deus e os que difamam autoridades superiores. A ida de Jesus Cristo às regiões inferiores deixa claro que a salvação vem somente através dele, que pagou alto preço de sangue pela nossa libertação e vida eterna com Deus. Mostra também que, por uma questão de justiça divina, todas as pessoas precisam ter oportunidade de optar e ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Deus propiciou aos fiéis do Antigo Testamento o encontro pessoal com Jesus Cristo no seio de Abraão, para cumprimento da justiça. E no Sheol, aos rebeldes também, para cumprimento da justiça. Deus é justo, ele é bom, fiel e paciente. Em Apocalipse, capítulo 1, verso 18, Jesus Cristo afirma que ele esteve no Sheol, no inferno, e que tem as chaves da morte e do inferno. A realidade da oportunidade de salvação e da consequência do julgamento nos alerta da necessidade e responsabilidade de anunciarmos com nossa vida e boca a mensagem da salvação. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Nota: chave significa poder e autoridade. Leia Mateus capítulo 16, verso 19 e Lucas capítulo 10, verso 19. A chave de Davi, citada em Apocalipse capítulo 3, verso 7, Isaías 22, versos 20 a 22, essa chave é Jesus Cristo, através da qual recebemos poder e autoridade para ligar e desligar, abrir e fechar, face às situações que vivenciamos. Jesus Cristo, encarnado, é descendente de Davi, que é filho de Jessé, conforme Isaías capítulo 11, de 1 a 10, Jeremias capítulo 23, versos 5 e 6, Romanos capítulo 1, versos 3 e 4, Apocalipse capítulo 5, verso 5. As pessoas que estavam nas regiões inferiores tiveram a oportunidade do encontro pessoal com o Senhor Jesus e entraram na cidade santa, no paraíso celeste, no terceiro céu. O paraíso, seio de Abraão,
foi substituído pelo paraíso celeste, seio de Jesus Cristo no terceiro céu. Aleluia! O Sheol, o inferno, permanece recebendo os ímpios rebeldes até o dia da ressurreição deles para julgamento no final dos tempos, no dia do juízo final, conforme Apocalipse capítulo 20, versos de 11 a 15. Com a ascensão de Jesus ao céu após sua ressurreição, os filhos de Deus, justificados pelo sangue de Jesus Cristo, vão imediatamente para o paraíso celeste. Estarão face a face com o Senhor Jesus. Ali permanecerão na plenitude de paz, amor, alegria, com Deus até a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Leia Mateus capítulo 24, versos 29 a 31, Apocalipse 19, versos de 11 a 16. Eles voltarão junto com Jesus, junto com o Senhor Jesus, para reinar no reino milenial, conforme Apocalipse capítulo 20. Eles voltarão com um corpo glorificado, semelhante ao de Jesus, incorruptível, imortal, conforme 1 Coríntios capítulo 15, versos 52 e 53. Observação: há corpos celestiais e corpos terrestres, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se o corpo natural, ressuscita corpo espiritual, conforme 1 Coríntios 15, versos 40 a 44. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós, os que estivermos vivos na segunda vinda de Jesus, seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade, conforme 1 Coríntios 15, versos 52 e 53. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 15 a 17. 4. A indagação número 4, referente à teologia que coloca Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, nós confirmamos. Realmente, Jesus Cristo, o Filho único do Deus vivo, é o único Salvador, único intermediário entre Deus e nós, seres humanos. Leia 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. 1 João, capítulo 2, verso 1. Por melhor que a pessoa seja, ela não tem poder para salvar a si mesma. Deus é amor. 1 João 4, verso 8. Deus é justiça. Jeremias 23, verso 6. Ele provou isso assumindo o nosso lugar de pecadores na cruz. Jesus Cristo é o único caminho que nos leva ao Pai eterno. Leia João, capítulo 14, verso 6. Deus não predestina ninguém para o inferno. Seu desejo é que todos sejam salvos, conforme 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4. E Deus continua oferecendo oportunidade de salvação desde a criação até o dia do basta, no final. O dia do basta pode acontecer no momento da nossa morte física nesta terra, bem como no momento do arrebatamento da igreja, inclusive após o reino milenial. Quinta pergunta. Com relação aos judeus que ainda não aceitam Jesus Cristo como único Salvador, reveja o que foi analisado nas questões 3 e 4. Deus é longânimo
Ele é paciente, justo, fiel, ama seu povo judeu. Tem aguardado desde a criação do universo e de tudo que nele há, que todos tenham o encontro com Jesus Cristo, o Messias. E até no período da tribulação, os 7 últimos anos antes do Senhor Jesus Cristo retornar a esta atual terra, até lá, os judeus e os não-judeus ainda terão oportunidade de reconhecer Jesus Cristo como verdadeiro Messias Salvador. Se não negarem esta verdade, serão salvos, mesmo se o falso Cristo, a besta 666, os matarem. Eles ressuscitarão para a vida eterna com Deus. E você, ouvinte, já teve a oportunidade de um encontro pessoal com Jesus Cristo? Como é que isso aconteceu? O amor e justiça de Deus, a realidade do livre-arbítrio do ser humano e a verdade da existência de Jesus Cristo e sua missão redentora, salvífica, não podem ser anulados. Assim sendo, somente as pessoas cujo nome foi inscrito no livro da vida serão salvas. Após o juízo final, a morte e o inferno serão lançados para dentro do lago de fogo. E se alguém não for achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo, conforme Apocalipse capítulo 20, versos 14 e 15. Quanto aos causadores dessa tragédia, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos, conforme Apocalipse capítulo 20, verso 10. Deus nos tem alertado a vigiar e orar sem cessar. Judas 17, 21. 1 Tessalonicenses 5, verso 17. Colossenses capítulo 4, versos 2. Satanás e seus demônios não descansam. Têm usado suas sutilezas malignas e armas de sedução, influenciado as pessoas na tentativa de anular a verdade transcrita nas Escrituras Sagradas, na Bíblia. Falsas teologias têm surgido, inclusive atualmente. Em 2020, foi proposto uma nova Bíblia a ser escrita, mais fácil de ser entendida, assim diziam. A verdadeira teologia, ciência sobrenatural, conhecimento de Deus, se fundamenta nas Sagradas Escrituras, no Antigo e no Novo Testamento bíblico. Mesmo entre evangélicos, temos visto doutrinas religiosas que não são totalmente fiéis aos ensinamentos de Deus transcritos nos textos originais, no hebraico e no grego, nesses textos que se encontram nas Sagradas Escrituras. Por que é que isso acontece? Porque, ao interpretarem os textos bíblicos, os situam fora do contexto da Bíblia. Como exemplo, há denominações religiosas cuja doutrina não aceita os dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo. Afirmam que os dons espirituais existiram somente na época de Jesus Cristo na Terra, para mostrar sua divindade, o seu poder. Ignoram o que Jesus Cristo disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos capítulo 1, verso 8. Bem como o cumprimento desta promessa no dia de Pentecoste. Atos capítulo 2, verso de 1 a 18. Elas não aceitam os dons espirituais mencionados em Atos capítulo 11, versos 15 a 17. Em Romanos capítulos 12, versos 4 a 8. Em 1 Coríntios capítulos 12, 13 e 14. Em Efésios capítulo 4, versos de 11 a 13. O povo que ouve esses ensinamentos antibíblicos não questiona, porque não lê a Bíblia e está acomodado a escutar o homem e a obedecê-lo cegamente. Os cristãos de Bereia eram, ao contrário, sábios e vigilantes. Esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Atos capítulo 17, versos 11. Tais cristãos, ignorantes e acomodados,
não têm consciência de que podem estar ofendendo o Espírito Santo e correndo o risco de blasfemar contra o Espírito Santo. Para entender o que essa blasfêmia é, leia Mateus, capítulo 12, versos 22 a 32. Marcos, capítulo 3, versos 22 a 30. Lucas, capítulo 11, versos 14 a 23. Jesus Cristo nos diz: em verdade vos afirmo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Conforme Marcos capítulo 3, versos 28 e 29. A pessoa que está plena do Espírito Santo não se deixe enganar. Como ter o Espírito Santo? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Conforme Lucas capítulo 11, 13. Basta pedir a Deus com fé. É o Espírito Santo que concede os dons espirituais. Leia Atos capítulo 1, verso 8, capítulo 2, de 1 a 11, 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14. Ele próprio, Deus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, visando ao aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, da igreja, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, à plena virilidade, à medida da estatura de plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em redor por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Efésios capítulo 4, versos de 11 a 15, conforme a Bíblia de Estudo Dake. Não acrescente nem retire nada da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que haverá punição para as pessoas que acrescentarem ou eliminarem algo em sua palavra. Leia Deuteronômio capítulo 4, versos 2, capítulo 12, verso 32, Provérbios capítulo 30, versos 5 e 6, Apocalipse 22, versos 18 e 19. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Apocalipse capítulo 22, versos 18 e 19. A Igreja Católica Romana, desobedecendo esta seríssima advertência, acrescentou muitos dogmas antibíblicos à sua religião. Olhe os acréscimos feitos depois da ressurreição de Jesus Cristo. No ano 593, inventaram o dogma do purgatório para a purificação dos pecadores. No ano 600, passou a ser usado o uso do latim nos cultos, embora o povo não entendesse esse idioma. No ano 609, começou a história do papado. O Papa, como representante de Jesus Cristo e orientador da igreja, começou no ano 609. No ano 789, foi o início do culto às imagens de escultura de santos mortos. A Igreja Católica fez isso ignorando o segundo mandamento de Deus em Êxodo, capítulo 20, de versos 3 a 6. Em Deuteronômio, capítulo 4, de 15 a 19. Em Isaías, capítulo 2, verso 18. Em Jeremias 10, versos de 3 a 5.
e 44, versos 18 a 30. Em Miqueias, capítulo 1, verso 7. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9. Em 1 João, capítulo 5, verso 21. Em Salmo 115, verso de 3 a 8. Mesmo com todos esses textos bíblicos, a Igreja Católica, no ano 789, começou o culto às imagens de escultura de santos mortos. No ano 819, inventaram a festa da Assunção da Virgem Maria, elevação da Virgem Maria ao céu de forma semelhante à de Jesus. No ano 880, passaram a canonizar os santos. Eles os inscrevem lá no seu concílio, declarando-os santos. No ano 1020, começaram a usar o rosário. No ano 1074, passaram a proibir o casamento dos padres e sacerdotes. Isso só no ano 1074. No ano 1075, os padres casados foram obrigados a se divorciarem. No ano 1095, inventaram a indulgência plenária, que seria o recebimento do pleno perdão de pecados, pagando com dinheiro essa indulgência. No ano 1100, começaram o início do pagamento das missas e o culto aos anjos. No ano 1119, passaram a vender indulgências. No ano 1125, inventaram a Imaculada Concepção de Maria. No ano 1125, inventaram que Maria nasceu sem pecado. No ano 1215, inventaram a transubstanciação, que diz que Jesus está presente de forma real, em corpo e sangue, na hóstia. No ano 1220, começaram a adorar a hóstia. No ano 1229, os leigos passaram a ser proibidos de lerem a Bíblia. No ano 1264, iniciaram a procissão do Santíssimo Sacramento e oração à Virgem Maria. Isso começou no ano 1311. No ano 1414, retiraram o vinho para os leigos na Santa Ceia. Só os padres podem tomá-lo. Ainda hoje, há doutrinas e normas, inclusive em denominações evangélicas, que não apresentam como mensagem principal a salvação através de Jesus Cristo. Dão ênfase à prosperidade financeira e material, às curas, à resolução de problemas, coletam dízimos e ofertas e acham isso muito importante. Utilizam técnicas e objetos para enriquecimento financeiro, construção de templos, terrenos e aumento do número de membros, etc. Persistem em diversas nações filosofias e seitas religiosas. A negação da divindade e da existência de Jesus Cristo como Filho do Deus vivo e eterno. Negam que ele seja Criador, Salvador e Senhor. Rejeitam a Bíblia e cultuam falsos deuses. Temos visto na mídia movimentos políticos e religiosos extremistas que praticam atrocidades em nome do seu Deus. Vemos também pessoas e grupos adeptos e divulgadores do satanismo que cultuam Satanás e seus demônios, desobedecendo os ensinamentos de Deus, explícitos em João, capítulo 8, verso 44, Tiago, capítulo 4, verso 7, 2 Coríntios, capítulo 11, 13 e 14, versos 13 e 14, Apocalipse, capítulo 12, versos 9, 12b e capítulo 20, versos 2 e 10. Os adeptos, os praticantes e divulgadores da sodomia, desobedecendo as orientações de Deus, explícitas em Gênesis, capítulo 13, verso 13, capítulo 18, verso 20, capítulo 19, verso de 1 a 15, Levíticos, capítulo 18, verso 22, capítulo 20, verso 13, Romanos, capítulo 1, verso 22 a 27. Desprezam todos esses textos e praticam e divulgam o homossexualismo, o lesbianismo, a sodomia. Deus ama os pecadores, mas abomina o pecado. As pessoas que por tradição, crendice, rejeição consciente,
pactuamento com seitas e doutrinas heréticas, persistirem em afrontar o Deus vivo, em negarem a divindade de Jesus Cristo e a presença e poder do Espírito Santo, só lhes resta o lugar de tormento eterno. Conforme Mateus, capítulo 12, versos 31 e 32. Marcos, capítulo 3, versos 29 e 30. Hebreus, capítulo 6, versos 4 a 8. E Apocalipse, capítulo 21, verso 8. Ali, elas estarão conscientes de que rejeitaram a oportunidade de viver no gozo eterno de paz, amor e alegria junto com Deus. Seu contínuo remorso e a violência de Satanás e seus demônios as torturarão eternamente. Foi opção delas, foi escolha delas, não determinação de Deus. Não podemos tapar o sol com peneira, nem ter medo de anunciar a verdade. O verdadeiro cristão fiel, santo, sábio e pleno do Espírito Santo proclama com sua vida e sua boca que Jesus Cristo é realmente o Salvador único e suficiente. Isso está afirmado em Gênesis, capítulo 3, verso 15. De Gênesis, capítulo 3, verso 15, até Apocalipse, capítulo 1, ao último capítulo da Bíblia, o 22. Deus não destina ninguém para o inferno. A prova disto é que ele enviou o seu único filho para cumprir a justiça de salvação oferecida a toda a humanidade para a libertação do pecado e da morte eterna. O salário do pecado, a consequência do pecado, é a morte, conforme Romanos capítulo 6, verso 23. Jesus Cristo morreu em lugar de todos os pecadores. É ele que salva aqueles que creem nele. Em Ezequiel, capítulo 18, verso 2, Deus afirma: acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor. Não desejo eu antes que ele se converta dos seus maus caminhos e viva? A responsabilidade de ser salvo e não ir para o inferno é pessoal, pois a pessoa possui livre-arbítrio para aceitar ou rejeitar Jesus Cristo. As pessoas que ainda vivem sob a lei, aguardando com fé e esperança a primeira vinda do Messias Salvador, poderão ser salvas, pois Deus as ama e lhes dará a oportunidade de conhecer o Messias Jesus Cristo, de conhecerem a Yeshua HaMashiach, o Messias que salva. O encontro delas com o Senhor Jesus Cristo poderá ocorrer quando estiverem lendo e meditando o Tanar, que é o seu Antigo Testamento, a exemplo de Isaías capítulo 53. Ou se alguém enviado por Deus lhes anunciar as notícias de salvação através de Jesus Cristo. Há casos de pessoas que tiveram um encontro com Jesus Cristo no momento da morte física, ou durante uma doença, ou durante uma situação aflitiva. Conheci um judeu que estava passando por tribulações, perda de bens e saúde. Tinha temor respeitoso a Jeová, ao Senhor, mas não acreditava em Jesus Cristo Salvador. Desejando morrer para sair do sofrimento, clamou ao Senhor Deus. Jesus Cristo apareceu à sua frente, visível e luminoso. Curou-o, restaurou a sua vida e o batizou com o Espírito Santo. Através desse judeu remido, pessoas foram curadas, tiveram um encontro com o Senhor Jesus e foram batizadas com o Espírito Santo. Ele viveu com alegria durante muitos anos e atualmente está no paraíso celeste com o Senhor. Está junto com o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e nosso bendito Deus. Uma senhora mãe de santo, em seu centro espírita, estava com a filha na UTI, em coma, devido a problemas de parto e eclâmpsia. Os espíritos guias lhe haviam dito que sua filha era uma oferenda a eles e que morreria ali. Alguns cristãos intercessores pediram autorização à mãe da moça para orarem a favor de sua filha. Oraram
e expulsaram os demônios de morte e enfermidade, anularam os pactos satânicos, anunciaram a ela a mensagem de amor e poder de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, Senhor e Salvador. O intercessor pediu a ela que, se estivesse ouvindo, entendendo e concordando, piscasse os olhos. A moça respondeu conforme for orientada. Ela foi salva e curada, tendo tido alta médica poucos dias depois. Sua mãe e demais familiares reconheceram que Jesus Cristo é real, mais poderoso que os espíritos guias, enganadores, que estavam querendo levá-los para o paraíso, para o inferno. Reconheceram que Jesus Cristo é real e muito mais poderoso que os espíritos guias enganadores que estavam querendo levá-los para o inferno. A família se converteu ao Senhor Jesus Cristo, tendo sido totalmente liberta da escravidão satânica e sendo salva. Os fatos e ensinamentos que a Bíblia narra são claros e assim podemos concluir. Se as pessoas do Antigo Testamento, do tempo da lei, precisaram ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus, que enquanto seu corpo físico estava no sepulcro, foi em espírito às regiões inferiores e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, conforme 1 Pedro, capítulo 3, versos 19 e 20, também as pessoas que atualmente não tiveram um encontro pessoal com Jesus precisam tê-lo para receberem a salvação que ele conquistou para todos que nele creem. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, conforme João capítulo 3, verso 18. Jesus Cristo é o mediador entre o Pai Celeste e nós, os homens. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, conforme Atos capítulo 2, verso 21. Muitas pessoas somente reconhecerão que Jesus Cristo é Senhor e Salvador quando, no final dos tempos, ele voltar para pôr fim à batalha do Armagedon no período da grande tribulação, conforme Apocalipse capítulo 16, verso 15 e 16, capítulo 19, verso 11 a 21, e capítulo 20, versos de 1 a 10. Não sei o que você, amado ouvinte, pensa a respeito da lei e da graça de Deus, bem como da vida eterna. Todo ser humano lúcido sabe que um dia morrerá, mas nem todos sabem o que lhes acontecerá após a morte do corpo físico. Quando lhes perguntam, quando você morrer, para onde irá? Não sei, respondem. Isto é sinal de que não conhecem Jesus Cristo. Ele morreu para nos dar a vida eterna, pelo seu sangue, pelo poder da sua ressurreição. A pessoa que já teve um encontro pessoal com Jesus Cristo e conhece os ensinamentos bíblicos a respeito da graça de Deus, do sacrifício de Jesus em nosso lugar, do arrependimento, da confissão e do perdão, responderá prontamente a essa pergunta com convicção. Ela dirá: irei para o paraíso celeste, a cidade santa, onde já tenho morada preparada pelo mérito de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, único e verdadeiro, que com seu sangue pagou na cruz o preço da minha libertação do pecado e da escravidão satânica, e me concedeu a vida eterna com Deus. Deus é amor. E sua longanimidade, a sua paciência imensa é tão grande que teremos muitas surpresas ao ver no paraíso celeste pessoas que julgávamos não terem sido salvas. Deus, em sua justiça e fidelidade, que ultrapassa o nosso entendimento racional, dá a cada pessoa oportunidades de ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Compete a elas, em seu livre-arbítrio, aceitar ou não. Louvado seja Deus!